Fala, senhores sargentos, estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa aula aí. Você tem que estar focado, não pode esquecer disso, meu amigo. Você tem que estar em casa, de quarentena, mas focado, ok? Esse assunto que a gente vai tratar hoje, números complexos, é a segunda parte. A gente vai resolver aquele exercício que a gente passou na aula passada e falar mais um pedacinho da teoria. Não pode esquecer da teoria, tá certo? Vem comigo? Vem lá, vamos ver aqui. Ó. Números complexos. O que faltou a gente comentar para essa segunda parte? A parte da geometria dos números complexos. O que é essa geometria? Nos números normais tem o plano cartesiano, que vocês aprenderam já lá no seu fundamental. Nos números complexos, você está vendo agora, o plano que nós utilizamos é chamado plano de Argangal. Esses dois caras aqui, né? Argangal, né? Foi um nome estranho, mas são esses dois candangos aqui que descobriram, que resolveram fazer esse estudo desse plano, nessa modificação. E como que eu vou utilizar esse plano aí? Como que eu vou analisar? Eu vou ter dois eixos, né? Eu tenho o eixo X, que era no plano cartesiano, agora vai ser o eixo dos reais, ou eixo A. E o eixo que era o Y é o B, tá certo? Onde eu tenho real e imaginário. São os dois que eu tenho, tá certo? Eu aprendi na aula passada quem era o real, quem era o imaginário. O que eu aprendi na aula passada lá? Tá certo? De Z, se você analisar que Z, vou botar aqui embaixo, ó. Z era A mais B vezes I. É esse que é o padrão que eu aprendi na aula passada lá. Tá certo? É o padrão de número complexo. A, então, que é o real, e Y, no caso, é o imaginário. Tá certo? E o que vai acontecer aqui, ó? Vamos botar o meu Z em cada um deles, aqui nesse plano, para ver como é que fica. Como é que ficou? Ó? Z1, então, se eu quero jogar esse cara para o plano cartesiano, como é que fica? 3 mais 2i. Quem é o 3? É A. Quem é o 2? É B. Joga para o plano. Ó. 1, 2, 3. Então, esse é o 3. Então, aqui, 3 e 2 para cima. 1, 2 para cima. Então, aonde que está o Z1? Então, eu vou botar ele aqui. Esse cara aqui é onde o Z1 se encontra, ok? Onde ele vai ter esse plano cartesiano Z1. Então, outra coisa que eu posso analisar também é o seguinte, esse ponto e qual o tamanho desse cara? Aqui, ó, você vai analisar essa reta ligando esse ponto, tá certo? Essa distância aqui tem algumas coisas que eu posso analisar também. Ela pode ser chamada de módulo de Z, tá certo? Ou a letrinha grega, parece um pezinho chamado ρ, ok? Módulo de Z ou ρ. E como que eu acho esse módulo de Z ou ρ? Como que eu posso aplicar isso para eu calcular esse tamanho? Você percebe o seguinte, que eu tenho que formou um triângulo retângulo aqui, tá percebendo? Então, qual o teorema mais conhecido que você conhece do triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. É ele que vai te ajudar a fazer esse cálculo aí. Módulo ou argumento. Você percebe o seguinte, ó, triângulo retângulo, então o que eu posso falar? Aqui, módulo de Z ao quadrado é igual a quem? 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, o quanto ele andou em A e o quanto ele andou em B. Então, como que fica essa fórmula de módulo ou argumento? Para você provar ela, módulo de Z ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Tá certo? Pelo teorema de Pitágoras que eu vou aplicar esse cara aqui. É assim que eu vou calcular quando for pedido esse módulo, argumento, ou você quiser saber a distância. Outro cara que é legal a gente saber também, tá certo? Outro cara que é legal a gente saber que tem um outro candanguinho aqui, ó, tem um ângulo θ aqui no meio de inclinação. E eu vou utilizar basicamente os conhecimentos que eu tenho de triângulo retângulo para poder aplicar aqui seno e cosseno também eu consigo aplicar em cima desse triângulo retângulo. Sendo que essa parte de seno e cosseno já vai para as funções trigonométricas, que é uma parte importante de números complexos, porém, para a nossa prova de sargentos, para a nossa prova de pré-vestibular, é pouco utilizado. Beleza? E vamos ver então, como que eu calcularia esse meu segundo ponto aqui, ó. Vamos ver. Como que eu calculo esse meu segundo ponto ali, ó? Z2. Aonde que ele estaria esse Z2? Deixa eu ver se você consegue visualizar já aonde que está esse Z2 aí. Ó. O que eu preciso ver? O A e o
B. Só olhando para ele está em qual coordenada, em qual eixo aqui? Eu tenho o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Em qual quadrante que ele estaria? Só olhando para ele aqui. Você está vendo que ele está negativo no A e positivo em B, ou seja, negativo em A, esquerda. Positivo em B, para cima. Se o B fosse negativo, para baixo. A positivo, esquerda, direita. Direita é negativo, né? Esquerda negativo, direita positivo. Estou confundindo as posições aí. Mas é simples, ó. Mais, menos no A. Mais, menos no B. Só isso que eu preciso saber, tá certo? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Qual quadrante que ele dá? Já descobriu? Está no segundo quadrante. Por quê? Foi para a esquerda e foi para cima. Agora, aonde no segundo quadrante que o meu Z2 vai estar? Ó? A, B. Ó. Menos 1 e andou 3 para cima. 1, 2, 3 para cima. Então, ele fica aqui, ó. Só fazer uma retinha para eu conseguir fazer o estudo desse cara aí, ó. Certo? Então, vem aqui. Então, esse ponto é o meu Z2, fazendo aqui uma reta, ok? Saber o tamanho, mesma história, saber o rho, se quiser saber o rho, e tem um ângulozinho que eu chamo de qualquer outra letra grega que eu quiser, φ, sei lá. Geralmente uma letra para a gente identificar. É isso, que eu preciso saber do plano do Arcangauss aplicado a números complexos. Beleza? Com essas informações, a gente já consegue fazer alguns exercícios mais essenciais, que foram coisas mais básicas. Eu passei na aula passada uma folhinha para vocês, tá certo? Vamos resolver essa folhinha, que a gente vai ver que tem muita coisa legal nessa folhinha aí para a gente fazer. Deixa eu deixar aqui minha arma e vamos para a nossa folhinha de exercícios, ok? O exercício 1 a gente fez na aula passada, agora vamos no 2, tá certo? Olha aqui o 2. Não precisa nem... Como é que ficou aqui? Seja um número complexo, me deu Z1 igual a 1 menos I, Z2 e Z3 igual. O módulo de Z3 quanto que é? O que eu preciso só organizar essas minhas ideias? Saber quem é Z1, saber quem é Z2, Z3 é Z1 mais Z2, ele quer saber o módulo do Z3. Beleza? Vamos fazer então? Vamos vir aqui para nós, para a gente fazer aqui no quadrinho, no nosso quadro aqui. Então como é que ficou? Folhinha, olha que bonitinho. Folhinha, número 2. Então, eu tenho Z1 como 1 menos I. E Z2 igual a 3 mais 5I. Ele quer saber, e ele falou que o Z3 é igual a Z1 mais Z2. Ele quer saber o módulo de Z3, o módulo de Z3. É isso que ele quer saber. Tá certo? E o que eu aprendi? Módulo ou argumento, tá aqui a formulazinha. Tá certo? O módulo argumento tá a formulazinha aqui. Então, mas eu preciso saber quem é o Z primeiro. Como que eu aprendi já na aula passada? Para eu poder somar os complexos, eu somo quem? Real com real, imaginário com imaginário. Vamos ver? Então fica Z3 igual, parte real, 1 mais 3, os dois positivos. Então fica 4. Parte imaginária, menos 1 mais 5. Quanto que é menos 1 mais 5? Mais 4. I. Ok? Quem que eu descobri aqui? Quem é o A, quem é o B. Quem é o A, quem é o B? Esse cara é o A, esse cara é o B. E o que eu aprendi aqui? Quem é o módulo argumento? Módulo de Z3 vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então fica 4 ao quadrado, módulo de Z2 ao quadrado, né? 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Esse aqui, não esquece que não vem com I, tá? Ele só resolve aqui. Como é que eu posso fazer? Eu posso resolver a conta direto, mas eu vou te dar um jeito mais dinâmico. 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, eu não tenho 2 vezes 4 ao quadrado? Vê se você concorda comigo. Não é isso? 2 vezes 4 ao quadrado. E quando eu tenho número elevado ao quadrado, ele passa para o outro lado como o quê? Como raiz. Então, ele como raiz. Sabendo disso, já tem uma multiplicação. O que pode acontecer com esse 4? Ele vai, sair. O que eu tenho, então? Módulo
de Z3 igual a 4 raiz de 2, resposta à letra B. Ok? Exercício DEAR mole 2018. Tá certo? Bem recente para você ver que é uma parada bem tranquila a gente fazer. Vamos ver o próximo. 3. Vamos ver o próximo que a gente fazer. Olha para cá. Isso aqui a gente tem que pensar um pouquinho mais, mas também nada muito complexo aqui. Vem aqui, ó. Z1, 2 mais x ao quadrado, menos 1i. E Z2, m menos 1, mais m ao quadrado, menos 9i. Se Z1 é um número imaginário puro e Z2 é um número real, é correto afirmar que x mais m é igual. Parece um exercício complexo, não é? Mas não é. O que eu preciso lembrar? Algumas coisas que eu preciso lembrar. Vem para o quadro aqui que está vindo na câmera já. O que eu preciso lembrar? Primeiro, quando eu tenho um número, se eu tenho assim, ó, z igual a mais b. Quando eu falo que o número é imaginário puro, o que você deduz que acontece? Ele somente é imaginário. Se ele somente é imaginário, esse a pode existir? Não, o a não pode existir. Se o a não existe, qual o valor de a? Zero. Ou seja, quem não está multiplicando com i tem que ser zero. Então, eu vou falar imaginário puro, eu tenho a igual a zero. Consequentemente, real, se o número é real, ele não pode ter o quê? O número imaginário. Se ele não tem imaginário, quem está na frente do i, ou seja, o b, tem que ser o quê? Zero. É só isso. Então, imaginário puro, eu tenho a igual a zero. Real, né? Não tem imaginário, então o b é igual a zero. Com essas informações eu vou fazendo esse exercício. Pegando o dado lá, o que eu tenho? Z1, eu tenho 2 mais x, mais x ao quadrado menos 1 i. Esse Z1, ele falou que é um número imaginário puro. Se é imaginário puro, o a vale quanto? Zero. Quem é o a nessa história, filho? Aqui, ó. O a é esse cara que está aqui, ó, quem não está multiplicando com i. Esse cara aqui é o a. Então, esse cara aqui, ó, é igual a zero. Como é que eu vou fazer, então? 2 mais x é igual a zero. Sendo assim, x vai ser quanto? Menos 2. Já tem o valor de x. E para o Z2, vou fazer aqui, ó. Z2, eu tenho a minha expressão m menos 1, certo? Mais m ao quadrado menos 9i. Ele falou que esse número é um número imaginário puro. Se é imaginário puro, o que eu posso... Ele falou que é um número... Desculpa, Z2 ele falou que é um número real. Se é um número real, o que eu posso afirmar? Que esse cara aqui, o meu b, é igual a zero. Tá certo? Com a informação que o exercício me deu. Ou seja, esse cara aqui não vai poder existir. Consequentemente, o que vai acontecer aqui, ó? M ao quadrado menos 9 vai ser igual a zero. Então, o que eu tenho? Deixa eu vir para o lado de cá, que é melhor para o câmera. M ao quadrado menos 9 igual a zero. Consequentemente, meu m passa para lá o 9, tá certo? Passa para lá, vira m ao quadrado igual a 9. M é igual mais ou menos 3. São minhas possibilidades de m que eu tenho aqui, tá certo? Vamos ao que eu quero. O que o exercício quer? Quer saber quanto que é x mais m. O que vai ter? X não é menos 2? Então, a primeira possibilidade que eu vou ter vai ser menos 2, utilizando o mais 3. E segunda possibilidade que eu ter é menos 2, menos 3. Tá certo? Mas qual o detalhe dessas duas aqui? Se esse cara for... Não tem detalhe nenhum. É isso mesmo. Menos 2 mais 3, aqui vai ser 1, e aqui vai ser menos 5. Se eu analisar nas minhas respostas, a minha opção só vai ser número 1, que é a letra A. Não tem o 5 aí. Tá certo? Qual o detalhe que eu iria falar se existisse nessa possibilidade? De eu analisar meu outro argumento do M aqui, ó, se fosse para ele não ser zero. Tá certo? Só se não fosse zero, isso que eu ia falar aqui, ó, que ele não podia ser 1 também.
Mas no caso, como é 3, tanto faz. Ele só não podia ser 1, ele poderia existir. Vamos ao próximo aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar nessa pegada. Professor, não entendi. Você volta o vídeo e tenta ver de novo. E o ideal desse exercício é que você tente fazer sozinho antes de ver a correção. Isso aqui é o ideal. Deixa eu apagar esse aqui também. Aqui também vai. 4. Como vai ficar o 4? Ó? Se I é a unidade imaginária aqui, ó. Se I é a unidade imaginária, então qual o número que eu tenho lá? 2I ao cubo mais 3I ao quadrado mais 3I mais 2. Ele é um número complexo em qual quadrante? Então ele está em qual quadrante? Tá certo? O que eu preciso analisar? Algumas coisas que eu já também falei na aula passada para você. Primeiro, esse cara aqui, ó, I ao quadrado, ele também não pode ser representado por quem? Por menos 1. Lembra disso? Que I ao quadrado, vou botar um pensamento para você aqui, ó, para você lembrar da aula passada. Eu tenho I ao quadrado igual a menos 1. Eu tenho I elevado a 3. O que é elevado a 3? I elevado a 2 vezes I. Menos 1 vezes I, eu tenho menos I. Lembra disso? Então, eu precisei dessa informação e dessa informação para eu conseguir aplicar lá. Então, para I ao cubo, eu posso aplicar o quê? Menos I. Ok? Sabendo essas duas informações, eu vou continuar a fazer o exercício. Ó. 2 vezes menos I, eu tenho menos 2I. 3 vezes menos 1, eu tenho menos 3. Mais 3I mais 2. O que eu faço agora? Eu junto quem é o quê? Real com real, imaginário com imaginário. Ok? Coloca sempre na ordem real e imaginário, que vai ser mais fácil você visualizar. Menos 3 mais 2 vai dar, então, posso botar assim, Z é igual a menos 1, tá certo? Menos 3 mais 2, menos 1. E mais 3 menos 2, eu tenho mais I. Esse é o número que eu quero saber quem é um quadrante. Lembra do exercício do quadrante que eu vi na aula passada lá? O que acontece? Esse cara é o A, deixa eu botar aqui. Esse cara é o A e esse cara é o B. O A está negativo. Se eu analisar no plano de Argand-Gauss, o que vai acontecer aqui? Ó? No plano de Argand-Gauss, esse A, aqui tem A e aqui tem B. Se o A está negativo, ele está para trás. E se o B está positivo? Ele está para cima. Então, ele está onde? Está aqui. Ó. E esse ponto aqui, esse Z, que quadrante é esse aqui? Ó? Primeiro, para a esquerda, segundo quadrante. Beleza? Então, aqui é o meu segundo quadrante. Resposta, a letra B, segundo. Segundo quadrante. Exercício tranquilo, né? Dá pra gente fazer de boa aí. A gente consegue sem problema nenhum. Acho que tem mais um, não tem? Acho que tem mais umzinho, só pra gente fechar essa bateria. Pra gente conseguir fechar o exercício da ESA do ano de 2018. Ok? Todos foram da EA. Na folhinha ela está falando para você qual o ano que é para você fazer, tá? Qual o ano que é o exercício lá. Considere o número complexo Z igual a 2 mais 2I. Ele quer saber Z. O que Z100 é? Z elevado à centésima potência, o que ele é? Se ele é, vou mostrar aqui, ó, um real positivo, um real negativo, um imaginário positivo, um imaginário negativo. Tá certo? Vamos ver como que ele chegou nessa resposta letra B aqui, para a gente conseguir pensar melhor. Vamos primeiro trabalhar com Z100. Sempre que ele trabalhar com uma potência de Z muito alta, você vai dividir essa potência em duas partes. Como assim, professor? Z100, eu não posso falar que é Z ao quadrado elevado a 50. Deixa eu posso afirmar isso. Ok? Por quê? Propriedade da potência. Potência de potência, o que eu faço? Multiplico. Então, posso dividir assim. Então, quem que eu vou saber primeiro quem é?
z ao quadrado. Vou descobrir qual o valor de z ao quadrado. Vamos ver aqui, ó. E o que é z ao quadrado? Z ao quadrado é esse cara todo ao quadrado, ó. 2 mais 2i ao quadrado, ok? O que é isso aqui? Produto notável. Produto notável, como é que fica o produto notável? Quadrado do primeiro, 4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, e mais o segundo ao quadrado, mais, quem? 4i ao quadrado. 4i ao quadrado. Esse é o meu z ao quadrado. Só que qual o detalhe aqui, jovem padawan? Esse i ao quadrado quem é? Menos 1. Multiplico 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 dá o quê? Dá menos 4. Então, o que eu vou ter do z ao quadrado? Eu vou ter 4 mais 8i menos 4. O que eu posso fazer com esses dois caras, esses dois 4 aqui, ó? Dançou. Então, o que eu posso afirmar? Que z ao quadrado, já vou botar z2, z ao quadrado é igual a 8i. E se você entendeu como que eu cheguei nessa informação aqui? Z ao quadrado é igual a 8i. Beleza? Matou. Se z ao quadrado é 8i, eu volto para aqui, ó. Eu quero saber quem é z ao quadrado elevado a 50. Substituindo aqui, esse z ao quadrado, eu falei que era quem? 8i. Então, o que eu tenho? 8i. Deixa eu vir para a linha de baixo aqui. Certo? Vim para a linha de baixo. Então, o que eu vou ter? 8i elevado a 50. Professor, como é que vai ficar aqui então? 8 elevado a 50 vezes i elevado a 50. Eu quero saber quanto que é 8 elevado a 50? Não me interessa, não quero você fazendo essa conta. Só quero saber que esse número existe e que ele está aqui. Quanto ele vale? Não importa, você não perguntou quanto vale. Ele só quer saber que é um número real, ok? 8 elevado a 50 é um número e existe. E i elevado a 50, eu vou para a minha segunda parte das potências. O que eu aprendi sobre potências agora há pouquinho? Que o meu resto da divisão de 4 é o mesmo valor da minha potência. Então, quando eu dividir por 4 esse cara, o divisor de 4 mais próximo é 48. E quem vai sobrar? Vai sobrar 2. Então, se eu dividir, para você entender, se eu dividir por 4, esse camarada aqui vai dar 1, sobra 2. Isso não dá. Baixei 4, sobra 1, baixei o 0, vai dar 2, sobra 2. Esse meu resto é igualzinho à minha potência, é igual a i ao quadrado. Então, i elevado a 50 só, eu posso afirmar que é i elevado ao quadrado. Ok? Lembrou dessa propriedade da aula passada? E o que é i ao quadrado? Que eu já te lembrei aqui em cima, i ao quadrado é igual a menos 1. Consequentemente, para finalizar aqui, ó, eu tenho 8 elevado a 50 vezes menos 1, onde eu tenho menos 8 elevado a 50. É isso que eu tenho aqui, né? Vezes aqui, menos 8. O que eu posso afirmar desse número? Ele é um número que existe, real, não é um número imaginário, e é um número negativo. Então, real, negativo, resposta à letra B. Certo, meus jovens? Então, você está percebendo que não tem nada muito excepcional para esse tipo de exercícios na prova de sargento de vocês? O que você precisa fazer? Você precisa praticar, precisa exercitar para você não dar mole, tá certo? Então a gente encerra essa lista, essa bateria de exercícios aí. Assista a próxima aula, continua assistindo as aulas, é muito importante. Faz seu comentário aqui embaixo do vídeo, para ver se você não entendeu alguma coisa. Acredito que você tenha entendido tudo. E seguimos o barco no nosso ritmo de estudos aí. Beleza? Um abraço, meus amigos. LV. Valeu!